Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao seu programa, ao nosso programa, o programa do Varela Torres. E hoje temos um tema aí bem atual e novo para você, tá bom? Inquérito das fake news e o Supremo Tribunal Federal. Gente, esse tema tem dado o que falar, né? Todo o Brasil, as mídias, as redes sociais têm discutido a respeito do que está acontecendo junto ao Supremo Tribunal Federal em relação a esse inquérito aí das fake news. Será que pode? Não pode? Tem regularidade? Qual a base legal a respeito disso? Eu já lhe afirmo que esse inquérito tem por número, tá certo? Aí, ó, 4.781, tá bom? Instaurado pela portaria 69 de 14/3/2009. E olha a base jurídica. A base jurídica para instauração está nos artigos 13, inciso 1º e o artigo 43 do Regimento Interno do STF, tá bom? E aqui ficam as dúvidas, né? Isso aí, será que é o bastante para poder manter tal inquérito, né? O Supremo, ele está certo, né? Ou estamos vivendo aí um absolutismo aí jurídico? Vamos ao texto de lei. Me acompanhe. São atribuições, artigo 13, são atribuições do presidente velar pelas prerrogativas do tribunal. Artigo 43, ocorrendo infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Parágrafo 1º. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. E, gente, hoje temos aqui um convidado especial. Pois é, novidade para você, né? Você está acostumado com o nosso programa, apenas eu falando, produzindo conteúdo de qualidade para a sua casa. E hoje temos um convidado muito especial. É o Dr. Jonas, tá certo? Ele é especialista em direito penal, tá certo? Em processo penal, tá bom? E ele é mestrando aí também da Universidade Federal aqui de Goiânia. Doutor Jonas, seja muito bem-vindo aqui, faça suas considerações aí iniciais. Olá, Flávio, é um prazer estar aqui com você. Já acompanhava o canal Varela Torres pelo YouTube e era um desejo muito grande do meu coração de poder participar juntamente com você aqui do canal. E agora, tendo esse privilégio de estar juntamente para falar de um tema tão pujante como esse. E muito obrigado pela oportunidade, espero que seja a primeira de muitas que virão. Que bom, certamente vai ser aí a primeira de muitas, tá? Jonas, temos diversas perguntas a respeito desse tema e a gente vai lhe explorar para poder tentar trazer o máximo possível de conteúdo para quem nos assiste, porque são pessoas especiais, nos acompanham aí pelo canal do YouTube há mais de um ano e agora aí pela Rede Capital de Comunicação. E olha só, primeira pergunta para você, é verdade que a Constituição de 88, ela admite esse inquérito policial de ofício ou isso é um mito? Flávio, primeiramente eu preciso fazer uma consideração em relação a esse inquérito. Olha só. O dia 14 de março de 2019, infelizmente, houve um fatídico dia no Supremo Tribunal Federal, porque nesse mesmo dia, Flávio, foi separado, foi feito pelos ministros a separação de crimes comuns que tivesse algum tipo de ligação com a Justiça Eleitoral, seriam julgados, então, pela Justiça Eleitoral e não mais pela Justiça Comum. Veja para você ver. E ao final da sessão, vem o ministro Dias Toffoli com a portaria e nomeia para relator o ministro Alexandre de Moraes. Voltando à sua pergunta, Flávio, mesmo no Estado democrático de direito que vivemos, jamais será possível rogar o princípio da liberdade de expressão diante de crimes. Mas a sua pergunta em si, infelizmente, não. Não é possível esse inquérito partir do judiciário. E essa fundamentação aí do regimento interno que eles usam como base, né? Você já falou que não, mas eles falam que isso aí é suficiente. É suficiente ou não? Vamos tentar expandir isso daí para que o nosso telespectador de casa possa compreender melhor isso. Como você mesmo leu o texto de lei do regimento interno, eu chamo a atenção que é necessário voltar na Gênesis
desse regimento interno lá no dia 1º de dezembro de 1980, ou seja, 8 anos antes da promulgação da Constituição de 88. E aí nós temos que observar se foi recepcionado pela Constituição Federal ou não. E nós chegamos à seguinte conclusão: não foi recepcionado pela Constituição Federal esse artigo 43, como também o 13 do Regimento Interno. Então estamos falando da legislação que ela é anterior à Constituição Federal de 88, ela não incorporou ali no seu bojo a respeito dessa temática e por isso a gente não poderia usar, no caso como eles estão usando, né, a gente está afirmando isso para o nosso telespectador, de que se a base que eles têm for apenas isso, né, esse regimento interno dele, eles não teriam uma base para poder estar a esse inquérito, é isso? Sim, é totalmente inconstitucional por esse ângulo. Partindo dessa premissa, não é possível fundamentar este inquérito dentro do regimento interno. A gente sabe, né, que a Constituição Federal, ela traz ali para a gente, né, ela é guardião da Constituição Federal, se possamos assim dizer. Então, as matérias que são infraconstitucionais, elas são ali julgadas no STJ, Superior Tribunal de Justiça. E já o Supremo, ele vai buscar ali questões de competência, né, como guardião da Constituição Federal, se assim possamos dizer. É por isso que você trouxe essa temática aí de que se essa temática, deles interna, tivesse sido absorvido aí pela questão do Supremo, teria validade, né? Doutor Jonas, tem mais uma pergunta aqui para você, tá certo? Olha só, fala pra gente aí então, qual é o papel de um juiz diante de uma investigação? Todos nós de casa conhecemos, né, aquele chavão jurídico, que o juiz ele julga, né? Então, nessa situação, qual é o papel de um juiz diante dessas investigações? Flávio, esse tema é muito delicado, mas a função do juiz é se manter distante das investigações. Olha aí. Veja bem para você ver, nosso Estado, ele é um Estado democrático, aonde a Constituição de 88, ela veio trazer para nós, no artigo 102, a divisão do judiciário, do acusador e do defensor. E o sistema acusatório que tanto o Código de Processo Penal como a própria Constituição de 88, ele adquiriu, ele respaldou, é o sistema acusatório onde eu tenho que ter funções distintas. Então, diante desses fatos, pensa comigo, como que você vai julgar a pessoa que feriu seus filhos? Não tem condição. Qual a imparcialidade que um juiz terá? A famosa suspeição, né? Sim, não é possível um juiz investigar, um juiz acusar e o mesmo juiz condená-lo. Então essa forma de escolha para poder presidir o inquérito, ela não foi correta? Não foi, Flávio, não foi. O que deveria ter tido era uma distribuição aleatória para que o relator, não que o ministro Alexandre de Moraes não seja competente, pelo contrário. Além de ser competente, tem notável saber jurídico, senão não estava na posição que está. Porém, eu vejo que, infelizmente, com maus olhos, que por conta da forma, da distribuição, como esses outros erros que nós já temos apontados aqui, se perca toda uma investigação sobre essas fake news. Então temos uma legislação que não foi incorporada pela Constituição de 88, então eles não teriam uma base jurídica. A forma aí como foi distribuído para poder alguém presidir esse inquérito também, né, no cenário jurídico, ela não foi correta, não é isso? E também falta fundamento constitucional para manter esse inquérito no STF? Falta. E eu vou te dizer o porquê que falta. Quando você vai pegar o artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição, o que ele fala lá? Ele fala que prerrogativa de foro. Nas ações aonde os seus ministros forem autores, quem julgará? STF, os seus próprios ministros. Neste caso, quando você olha a portaria, quem que são as vítimas? Os ministros. A Constituição, em momento algum, fala que os ministros, como as vítimas, deverão ser julgados pelos seus próprios pares. Sim, quando forem autores. Então, diante desse ponto, o correto seria, Flávio,
entender que há um crime contra o poder judiciário. Então, dessa forma, quem deveria julgar? Juiz de primeiro grau, um juiz federal de primeiro grau. Interessante. Vamos ao texto de lei? Vamos ler aqui. Então me acompanhe a leitura aqui do texto de lei. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República, hein? Forte, hein? A gente está aí já caminhando, né, para praticamente aí o final do nosso programa, mas eu tenho duas perguntas para poder lhe fazer ainda, tá certo? Uma delas é o seguinte, eu anotei aqui, ó. Mas então houve um mandado contra deputados federais e este tem foro por prerrogativa no Supremo. Então, nesse aspecto, isso aí resguardaria as investigações pelo fato do deputado federal em específico? Flávio, não. Curiosidade minha, hein? Não, Flávio. Porque Também não? Também não. Por quê? Nós temos que voltar na portaria na data do dia 14 de março de 2019. E quando nós voltamos nessa portaria, quais informações nós temos? Nós não temos informações que nenhum deputado federal fazia parte dessas investigações. Então, infelizmente, não. Infelizmente, não. Não tem como. Então, mesmo tendo envolvimento de deputado federal, a gente não teria essa competência, se possamos assim dizer, do Supremo. Não tem como, porque nós temos que fazer um direito penal benéfico ao réu. E aí nós temos que voltar no tempo para beneficiar o réu. Entendi. E a gente tem um complicador ainda nisso tudo, né? A PGR, ela pediu o arquivamento do inquérito. E aí? Além de tudo que a gente conseguiu pautar aqui, que você trouxe de forma muito clara aí para o nosso telespectador, o nosso ouvinte, seja via Rede Capital de Comunicação ou pelo canal do YouTube, a gente ainda tem um pedido do Procurador-Geral da República, onde ele pede o arquivamento aí do inquérito das fake news. O que é que isso pode gerar de complicação aí para nossa Corte Máxima? Flávio, veja, a Corte caminha em uma estrada muito perigosa. A própria jurisprudência da Corte fala, ela é clara em falar o seguinte: quando o PGR pedir o arquivamento, não há, senão por parte dos seus ministros, acatar esse pedido de arquivamento, o pedido do 28 do CPP. Então, Flávio, se os ministros não recuarem e não reverem o seu posicionamento, nós caminhamos para talvez um processo judicial liforme, que é uma coisa que não existe no Estado democrático de direito. Forte, hein? Forte. Gente, estamos chegando aí ao fim do nosso programa. Nosso primeiro programa com a formatação nova, né? Hoje com um convidado especial, aí o Dr. Jonas, né? Espero que tenha gostado de participar, como você mesmo falou. Tenho certeza que não vai ser a primeira, né? E vai ficar só nisso, mas vai ser a primeira de muitas. Obrigado aí por poder oferecer esse seu conhecimento, tá certo? E tá aí para você poder fazer as suas considerações finais, porque estamos chegando ao fim do nosso programa. Só gostaria de agradecer imensamente você, a Varela Torres, e pedir para que venham seguir o seu canal, que vão aprender muito conteúdo importante, muito conteúdo muito bom. E é isso, só tenho que agradecer. Gente, muito obrigado. Deus abençoe aí e até a próxima.